Então é um tempo tremendo. Então a gente percebe que ao mover do Senhor, né, na vida dos jovens, em nossas vidas também, nos aperfeiçoando, nos preparando cada vez mais para Ele. Interessante que quando nós começamos a conhecer o Senhor, começamos a viver uma vida devotada a seus pés, com sede do Senhor e da sua palavra, Ele começa a mover vidas e corações para aquilo que Ele tem preparado. É incrível isso. Então o Senhor nunca vai, irmãos, dispensar algo para nós, se não houver em nós um certo interesse por Ele, pela sua palavra. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, mas Ele deseja, irmão, é formar o caráter de Cristo em nós. E ontem nós vimos um pouquinho, tudo que Jesus adquiriu e fez como homem, é para o nosso benefício. Ele se santificou, a favor deles eu me santifico. Então tudo que Ele fez, enquanto homem aqui, não quero, senão vou começar a pregar um outro assunto, mas não é esse. Ele fez aqui foi para nós. E nós vamos um dia tratar com os irmãos pela manhã, para nós entendermos a pessoalidade de Cristo e Cristo como Deus. Jesus Cristo e Cristo Jesus. Quando Ele se fez carne, Jesus Cristo. Quando Ele ascendeu, a partir daí é Cristo Jesus. Então nós vamos estudar isso, não hoje, mas quando o Pai permitir, para nós entendermos esse tipo de coisa, tá certo? Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4, vamos ler os versículos de 5 a 10. 4, de 5 a 10. Irmãos, esse estudo que vamos ministrar agora, nesta oportunidade, é um estudo exponencial sobre a mulher samaritana, é de grande relevância para nós como Igreja do Senhor. É um estudo, irmãos, que o Espírito Santo, queira Ele, possa transmitir e aquecer e conquistar o nosso coração para uma visão missionária e para uma visão de evangelismo. Então é uma história muito preciosa, e nós vamos verificar também que todos os encontros que as pessoas tiveram com Jesus, as suas vidas foram transformadas. Com a mulher samaritana não foi diferente. Teve um encontro com o Senhor Jesus propositadamente, e este encontro a transformou esta mulher para a eternidade. Tá certo? Então vamos ler a partir do verso 5, que diz assim: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Irmãos, guarde essa palavra aqui. Os discípulos foram à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e Ele lhe daria água viva. Pai, fala nesta manhã aos nossos corações, de uma maneira clara, de uma maneira expressiva, que produza em nossos corações alegria, Pai. Que possamos, com a ajuda do Senhor, compreender o real significado do texto que acabamos de ler e os demais versículos desse mesmo texto que nós vamos então estar, ó Pai, verificando. Sabemos que a Tua palavra, Pai, ela é um poço de riqueza. Nós sabemos também que nesse tempo pequeno que temos aqui não é suficiente para expormos os detalhes. Então, aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã se revela, e aquilo que o Senhor revelar, forme em cada um de nós também, para que essas verdades jamais venham ser tiradas das nossas mentes, dos nossos corações,
é que essa mesma palavra tem o poder de nos edificar, porque o próprio Cristo, Ele é o arquiteto e o edificador. Então, por isso nós confiamos nas Tuas mãos esse tempo. Fala conosco, se revela a nós uma vez mais. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, essa mulher samaritana, como vocês sabem, ela era uma mulher desprezada por todos, ela era desprezada pelos judeus, ela era uma mulher que não era uma boa companhia para as mulheres da época, tanto é que ela foi ter com Jesus meio-dia. Aliás, ter com Jesus, ela foi no poço meio-dia, mas Jesus já esperava ela naquele local, para ter um encontro com aquela mulher, porque ela era uma eleita de Deus. E nós vamos ver aqui que ela foi uma mulher que ela já buscava intensamente o Senhor, ela buscava de uma forma adequada adorá-lo, tanto é que ela tinha muitas dúvidas com relação à adoração. Ela pensava que era lá no monte, os judeus diziam que eram em Jerusalém. Aí Jesus traz para ela, a gente vai ver aqui depois, 3 formas de adoração, 2 inadequadas e uma é muito adequada, que o texto mesmo revela aqui depois. Nós vamos então verificar isso com bastante cuidado e atenção para o nosso crescimento, irmãos. Se é que de fato nós então estamos buscando um conhecimento mais íntimo com o Senhor, para viver uma vida derramada aos seus pés. Então, essa mulher, ela era muito má vista e seria uma péssima companhia para qualquer mulher da sua época, porque ela já teve 5 maridos, estava vivendo com outro que não era o seu marido, amaziado com este 6º homem. 6 pessoas já passaram pela vida dela. Então ali Jesus estava ali esperando ela no poço de Jacó. E ela apareceu ali com o seu cântaro. Nós vamos ver também esse cântaro. Às vezes nós olhamos para ele, lemos, mas não identificamos a mensagem que o Espírito quer trazer para nós hoje. Uma mensagem tão fresquinha. O cântaro ele é muito significativo. O cântaro pode ser na nossa vida um grande empecilho. Tanto é que ela deixou o cântaro e foi para a cidade falar que teve um encontro com o Messias, que era tão esperado. Mas ela teve uma ânsia, ela sempre buscou. Queridos, aquele texto de Jeremias, capítulo 33, quando ele diz assim, aliás, 29, a partir do versículo 13 e 14, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa mulher sabia muitas coisas a respeito do Messias, sabia muitas coisas a respeito da adoração, mas ela precisava de uma convicção, ela estava buscando incessantemente, e isso tocou o coração do Pai, porque, irmãos, tudo que Jesus fazia, Ele fazia sob a orientação do Pai. Tanto é que no próprio capítulo 4 aqui, nós vamos perceber, Jesus dizendo no versículo 34, que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual que era a obra de Deus na pessoa de Jesus? Para que Jesus veio? Ele revelou isso lá em João 10:10, a parte B. Eu vim para que tenham vida. Hoje nós vemos um cristianismo sem vida. Vemos um cristianismo cheio de ritualismo. Vemos um cristianismo onde é introduzido dentro dos templos evangélicos muitas coisas que são uma parafernália de coisas que de fato não são relevantes. Trazer uma arca para dentro do templo e todos que tocar nessa arca, irmãos, para com isso. Aquela arca era uma figura de Cristo, nós já temos a realidade dele. Não temos que buscar mais esse tipo de coisa. Fazer um propósito com Deus, isso não está na Bíblia, isso é pessoas que não têm uma mente renovada, que não descansaram no Senhor, que não têm um entendimento, que era como essa samaritana antes de conhecer o Senhor, totalmente perturbada, totalmente equivocada na sua visão de adoração. Foi preciso ela ter um encontro com o Senhor e o Senhor adequar a vida dela naquilo que concerne a adoração.
Agora ela ouviu dos próprios lábios do Senhor sobre a questão da adoração. Porque quando o Senhor Jesus começou a falar com ela, na realidade era Deus o Pai falando através dos lábios de Jesus. Porque Jesus nunca disse uma palavra que fosse do seu querer, mas tudo aquilo que eu tenho dito para vocês, disse o nosso Senhor, o Pai prescreveu para que eu dissesse. Então, tudo que saiu dos lábios de Jesus era do coração do Pai, deste Pai amoroso que veio ao encalce, ao encontro desta mulher samaritana. E quando nós temos um encontro com Jesus, irmãos, é impossível de não ser encontros que são transformadores. Nós vamos ver aqui depois como a sua vida foi transformada. Nós vamos, por exemplo, se você ler Lucas capítulo 23, você vai perceber também que aquele ladrão da cruz, quando teve encontro com Jesus, a vida dele foi totalmente transformada. Porque imagina só, Jesus na cruz, dois ladrões, um do lado direito, o outro do lado esquerdo. Provavelmente o ladrão que creu estava do lado direito. Então, irmãos, imagina aquele ladrão ouvindo Jesus dizer para o Pai, porque ele conversou com o Pai até alguns minutos antes da hora sexta, do meio-dia. O horário judeu começa às 6 da manhã. Então Jesus foi crucificado na terceira hora, 9 horas da manhã, ficou na cruz até às 15 horas. Mas das 9 até quase meio-dia, ele não tinha nos atraído ainda. Então ele estava ali sofrendo. Imagina o pai contemplando o seu filho ali, naquela dor terrível. E semana eu estava conversando com uma pessoa e eu não tive coragem, por direção do Espírito, para não falar sobre o sofrimento de Cristo na cruz, porque a pessoa não iria suportar. Então, irmãos, imagina aqueles dois ladrões, os dois, se vocês pararem para pensar e analisar com bastante cuidado, os dois, eles lançaram impropérios para com o Senhor Jesus, desafiando Jesus. Mas depois que ambos ouviram a mesma palavra, mas um foi convencido pelo Espírito Santo. Quando Jesus dizia ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, aquele ladrão da cruz, imagina a reação dele. Aqueles homens que infligiram tanta dor nele, ele pede ao Pai para que perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Se é que eles bem sabiam, há um desejo, porque o homem ímpio, ele tem um ódio terrível contra, não é a realidade da pessoa, porque Paulo fala, nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas por detrás de qualquer pessoa ímpia, os nossos colegas e amigos ímpios, por detrás deles, Satanás está trabalhando para lhe destruir. Ele não vem falando mal para você, vem com palavras dóceis, vem com tapinha nas costas, vem te abraçando e beijando, vem fazendo convites maravilhosos. Porque, irmão, se você soubesse que aquela pessoa é uma pessoa má, você realmente logo já desistiria dela. Mas vem adocicadamente, vem de uma forma como que mel nos lábios. E aí é o engodo, aí são as ciladas do diabo. Mas Jesus, ele orou, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Imagina aquelas pessoas que passavam ali em frente à cruz e paravam e olhavam para Cristo. Sabe o que aqueles sumos sacerdotes diziam para Jesus? Salvou os outros, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Espera aí, tem um Salvador aqui. Salvou os outros, aqueles próprios ímpios pregaram que aquelas palavras também chegaram aos ouvidos daquele ladrão que estava ali crucificado. E ele foi visitado pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito trouxe a ele a convicção de que ele era um pecador, um homem rebelde, que precisava de libertação, precisava de morrer, não aquela morte crucificado ali, literalmente, mas a morte com Cristo na cruz. Queridos, interessante que depois disto, ele falou para o seu amigo, tu nem temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, estamos aqui porque nós merecemos, por causa dos nossos atos. Mas
esse aí nenhum mal fez. Aí depois ele fez uma oração, talvez a mais linda deste mundo. Ele disse assim, lembra daquela oração dele? Jesus, meu irmão, que coisa linda. Jesus, a palavra Jesus é Jé de Jeová, Sus, salvação. Ou, como está no aramaico também, e no grego traz essa ideia, eu sou a salvação. Olha diante de quem ele estava, e ele orou. Essas são orações, irmãos, que Deus ouve. Jesus, lembra-te de mim. Talvez ele nem sabia falar misericórdia, tem misericórdia de mim. Talvez ele nunca ouviu essa palavra, porque ele não era misericordioso. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, porque Efésios 2,4 está escrito assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com ele, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou. Então aquele ladrão foi salvo, o ladrão que teve o coração roubado na última hora. Que coisa linda, né? Coração roubado, ele não foi batizado, ele não precisou de fazer um curso ali de teologia, não, ele estava diante da própria vida, que veio para ele, como veio também para a mulher samaritana, irmãos. Olha, esse texto aqui, da mulher samaritana, se vocês lerem exaustivamente, vocês vão extrair lições extraordinárias para as vossas vidas. Claro que hoje eu estou bastante cheio daquilo que eu pude então extrair dessa mulher samaritana, do seu encontro com ela, com o Senhor Jesus, que já esperava. E é muito interessante aqui, irmãos. Então aqui nós vamos ter despertamento espiritual para ser missionários e para ser evangelista. Tudo isso é as lições que encontramos na mulher samaritana. Entende, irmãos? Então Cristo, como essa mulher, ela era despreparada, desajustada, com muitas dúvidas, desprezadas também, mas Jesus, ele ama desprezados, ama os excluídos, ama os abandonados, os injustiçados, etc. Deixa eu colocar de uma outra maneira. Jesus, ele ama amar os desprezados, os injustiçados, aquelas pessoas que sofrem perseguição, aquelas pessoas que sofrem qualquer tipo de angústia, porque ele sofre junto, ele vem ao nosso encontro. Então Jesus, ele, resumindo, ele ama amar aqueles que ninguém quer amar. Para esses que ele veio, para esses que ele veio, percebe, irmãos? Então, a samaritana, ela foi alvo da graça de Deus. O pai tinha uma intenção de alcançá-la e levou o seu filho até ela. Os judeus não passavam por ali, irmãos, e Jesus passou e a aguardou ali. E ela foi meio-dia, porque se ela fosse antes, teria outras mulheres e as mulheres a julgariam ela. Igual o Philip Yancey conta de uma prostituta que certa vez uma pessoa convidou ela para ir numa comunidade. Ela disse: eu não quero ir naquela comunidade, porque lá eles vão me julgar muito mais do que eu sou julgada hoje. Entende? Essas prostitutas é que Jesus ama. Ele veio buscar, não veio buscar gente boa, veio buscar gente perdida, gente sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança, né? Mas que reconhece a sua fragilidade. Agora, a revolução que aconteceu na vida da mulher samaritana foi uma revolução profunda, irmãos, mas muito profunda ali no seu interior. Foi tão profunda que ela não terminou o que estava fazendo, porque o amor que ela havia recebido do Senhor Jesus aqui nesse poço era tão quente no seu interior
que queimava tanto que ela não suportou ficar ali, recebendo tudo aquilo somente para ela. Ela foi com o seu cântaro. Então, naquele momento que Jesus começou a traçar tudo para ela, ela deixou o seu cântaro. Ela tinha uma necessidade, cântaro também fala de uma necessidade básica nossa, foi buscar água. Então ela deixou o cântaro nos pés de Jesus, falou: é muita coisa para mim, porque quando alguém nasce de novo, ele tem uma alegria no seu interior. Ontem nós tratamos aqui, os jovens trataram de uma forma muito especial a questão da alegria. A alegria nos possui, ninguém pode tirar a alegria de nós. Então imagina ali do próprio filho, ela ouvindo. Então aquilo queimou seu coração, queimou seu interior. Ela deixou tudo e foi para a cidade avisar para aqueles homens, e muitos vieram para lá para ouvir que ela tinha encontrado o Messias. Então ela foi uma missionária, ela não ficou ali só para ela, porque quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, irmãos, aquilo queima em nosso coração. Qual é o nosso desejo? É espalhar essa notícia, é contagiar, é levar as boas novas. Assim é todo filho de Deus. Ele tem um desejo em que as outras pessoas desfrutem daquilo que ele já tem em realidade espiritual. A vida eterna entrou em nós, a imortalidade entrou em nós, a fonte das águas vivas entrou em nós, a fonte da alegria entrou em nós, a fonte da vida entrou em nós, a fonte do amor entrou em nós, a fonte da sabedoria entrou em nós. Irmãos, é muita coisa que nós temos na pessoa de Cristo. Como vamos ficar acomodados? Irmãos, nós somos tão tímidos que nós falamos de tantas coisas que talvez, do ponto de vista do Pai, Deus, traria vergonha para nós, mas nós temos vergonha de falar Jesus. Olha, eu conheço uma pessoa que pode resolver o seu problema, Jesus. Qual que é o seu problema, meu amigo, minha amiga, meu colega? Eu tenho uma aflição profunda. Olha, tem uma pessoa que sabe o que é isso, passou por isso, e ele pode lhe socorrer. Eu quero apresentar para você Jesus. Como Charles Colson, vocês devem conhecer a história dele. Contei para vocês uma vez aqui. Quem conta é o pastor John MacArthur dos Estados Unidos, da Grace Community, Comunidade da Graça. Ele fala que Charles Colson, ele foi para a guerra com 17 anos, ele era o tambor, ia na frente. Então ele sofreu bastante, foi ferido e veio para o hospital, para o acampamento. E naquela época, irmãos, acho que deve ser o século, esqueci agora o século, mas faz muito tempo, e tinha apenas um médico judeu, um médico que odiava Jesus. E Charles Colson era um cristão, e ele estava muito ferido, seu braço, a sua perna, e naquela época lá até então não tinha anestesia, tinha um analgésico lá, e o médico disse para Charles: Charles, eu vou ter que amputar seu braço e a sua perna. Imagina, irmãos, e esse rapaz, orientado pelo médico, falou o seguinte: olha, eu vou trazer um pouco de conhaque aí, você vai tomar, e você vai amenizar um pouco a tua dor, você vai esquecer um pouquinho, porque a dor começa ali ser tocada, então a dor ultrapassa, você não sente mais aquela dor terrível. Ele disse o seguinte: olha, doutor, eu fui ensinado pela minha mãe que desde a minha meninice eu não quero tomar bebida alcoólica, ela me ensinou os maus que fazem isso, e eu sei que nessa cirurgia eu posso morrer, eu não quero apresentar diante do meu Senhor com um cheiro de álcool na boca. Aí o médico disse: quem foi tomar o conhaque fui eu, porque como é que pode isso? Ele disse para o doutor: doutor, se o senhor não me der conhaque e nem aplicar, eu esqueci agora o nome daquela
daquele clorofórmio, isso, clorofórmio. Eu prometo que não vou gritar e não vou chorar também. Então ele disse que o médico, quando estava amputando a sua perna, cortando o seu osso, ele pegou aquele travesseiro e mordeu aquele travesseiro, não deu nenhum grito, e o braço também ficou amputado. E aquilo impactou muito o médico, porque ele era um cristão, tinha a vida de Cristo dentro de si, estava ali, e ele disse que não ia visitar nenhum de seus pacientes. E aí o capelão foi visitar ele, escreveu uma carta para a mãe dele e pediu para o capelão chamar o médico. Fala: doutor, eu sei que o senhor é judeu, mas eu quero lhe apresentar uma pessoa que é Jesus. Ele é meu Salvador. Ele é aquele que, quando o senhor amputava a minha perna, estava me fortalecendo. Quando o senhor estava cortando meu braço ali, cortando o osso, eu percebia a sua potente mão sobre a minha vida. Ele não amenizou a minha dor, mas deu as dores até onde eu podia suportá-lo. Eu quero apresentar. Ele falou com tanta convicção que aquilo impactou o coração do médico. Depois de alguns dias, ele veio a falecer. Então, o médico disse: eu nunca fui visitar nenhum dos soldados que morreram, mas eu fui no túmulo de Charles Colson. Interessante que o médico disse que Charles Colson, o próprio Charles Colson disse para ele: doutor, eu estou orando pelo Senhor, eu sei que o senhor é um judeu e que o senhor não gosta de Jesus Cristo, mas eu vou orar pelo Senhor. E como pode aquele que eu infligi tanta dor orava por mim? Depois de muitos anos, esse homem teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Depois de mais de quase 15 anos, ele se rendeu ao seu Salvador. E um dia ele voltou para o seu estado, sua cidade. Ele foi numa reunião, num barraquinho lá que tinha uma reunião, a igreja reunida ali. Então chegou a hora das pessoas irem à frente, falar um pouquinho dos seus testemunhos, e o médico chegou. A mãe desse menino estava lá e disse assim: eu recebi uma carta do capelão onde Charles ficou, ele morreu já faz algum tempo, mas eu queria ler a carta para todos vocês. E leu aquela linda carta, irmãos, dizendo o seguinte: que Charles, meu filho Charles, tinha conhecido um médico judeu que orou tanto por ele, para a salvação dele. E aí aquele médico, em lágrimas, foi até a frente e disse o seguinte: olha, não precisa mais orar por aquele médico, esse médico sou eu. A oração do teu filho foi ouvida, e o Cristo dele é o meu Cristo, o Deus dele é meu Deus, o Pai dele é meu Pai também. E um momento ali muito gostoso, e a mãe dele estava muito enferma também, e logo veio a falecer. Irmãos, o Senhor tem nos chamado para levar este Evangelho da Graça para as pessoas aí fora. Nós temos sido tão egoístas, irmãos. Eu não sei o que está acontecendo conosco, eu não sei o que está vendo conosco. É egoísmo? Hoje à noite nós vamos tratar, irmãos, sobre como Deus nos livra dos nossos inimigos. E um grande inimigo nosso é o ego nosso, o nosso egocentrismo. Você parou para pensar que nós fazemos tudo para os nossos próprios interesses? Nós brigamos, nós lutamos, nos esforçamos, mas quando é para o Senhor, irmãos, as nossas forças espirituais, elas são devastadoras. Parece que aquilo que deveria nos fortalecer, nos reerguer, aquilo tem nos derrubado. O que está acontecendo conosco? Tanta sonolência espiritual. Nós nos envolvemos com aquilo que é tudo e fez tudo por nós. Ele morreu, irmão, por você e por mim. E não apenas isso, irmãos. Para que o nosso pecado fosse arrancado de nós, Ele teve que nos incluir na sua morte.
onde nós participamos da sua morte. Ele nos substituiu na cruz, porque cristianismo é vida substitutiva. Paulo vai dizer o seguinte: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Que coisa linda, irmãos. Deixa eu voltar aqui nessa mulher samaritana. O encontro com Jesus, com essa mulher samaritana em Sicar, perto do poço de Jacó, então, ela é uma história muito conhecida de todos nós, mas esse aqui foi um encontro aparentemente fortuito. Foi um encontro à beira de um poço que gerou vida naquela mulher. Gerou vida e gerou mudanças eternas. Ela mudou totalmente o foco, pois aquele que tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza disso, irmãos, se rende à sua palavra e encontra a verdadeira água. A verdadeira água. Lembra que Jesus disse lá em João 6,63? Ele disse assim: as palavras que eu digo são espírito e são vida. Irmãos, nós temos em nossas mãos uma fonte de vida, uma fonte de riqueza, uma fonte de alegria, uma fonte de satisfação. É a palavra de Cristo oferecida a nós, tão graciosamente. Então, as palavras que eu digo são espírito e são vida. Irmão, nós precisamos de um retorno para a palavra de Deus, porque isso que mudou a mulher samaritana, quando Jesus começou a conversar com ela ali, e na nossa regeneração também. Lembra de Tiago 1, versículo 18? Ele disse assim: pois segundo o seu querer, querer de Deus, porque nós nunca quisemos ser salvos, segundo o seu querer, não nosso, Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. Não é a religião, não é eu frequentar igreja, não é eu ser membro de uma igreja, não é eu frequentar uma denominação. Aliás, Jesus não tem compromisso com nenhuma denominação, irmãos. Que absurdo seria se o nosso Senhor viesse aqui hoje e pegasse você e falasse assim: me leva para a minha igreja. Quantas denominações tem aqui na nossa cidade? Mais de 130. Mais de 130. Qual é a de Cristo? Onde que Ele nos levaria? Talvez Ele nos levaria aos redores, talvez nós levaríamos, Ele pediria para que nós a levássemos ao redor da cidade, ali nas prostitutas, nos drogados, naquele povo imundo. Irmãos, fomos chamados pelo Senhor, fomos chamados por Ele para uma finalidade. Essa palavra gera vida em nós. Lembra de João 3,5, quando Ele tratou com aquele mestre de Israel que é Nicodemos? Ele disse assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água ali é a palavra. A água faz uma alusão da palavra. Em Ezequiel 36:25, então aspergerei água pura sobre vós, ficareis purificados. A palavra penetrando em nós, ela nos limpa, ela nos purifica, e quando nós respondemos a Ele, essa palavra vai nos santificar, vai nos purificar. 1 Pedro, capítulo 1, verso 35, vai falar que essa palavra, abram comigo, esse texto aqui é muito importante, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler aqui, esse versículo aqui, irmãos, o 22, ele é fundamental. Olha a água pura aqui, sendo derramada sobre nós. Diz assim, 1 Pedro 1, verso 22, tendo purificado a vossa alma. Percebe que o que tem que ser purificado em nós é a nossa alma. O resto está tudo certo. O teu corpo, ele vai ser redimido. Nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo da sua glória.
que não vai sofrer mais dor, mais luto, não vai morrer mais. O nosso espírito foi vivificado, foi regenerado. Cristo é a nossa vida, Ele habita em nosso espírito. A nossa alma agora precisa ser purificada, irmão. De que maneira? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Quando essa palavra estiver encharcando-nos, e para isso temos que mergulhar na palavra de Deus, essa palavra fará com que nós venhamos a esquecer de nós mesmos. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo fala em mim, na sua alma. Então, se Cristo vive em mim, na minha alma, os meus pensamentos vão estar alinhados com os pensamentos do Senhor. A minha vontade vai estar adequadamente unida à vontade do Senhor. O meu proceder vai ser um proceder daquilo que Deus tem na mente e no coração, porque Deus deseja levantar para si homens e mulheres que saibam pela palavra aquilo que Deus tem na mente e no seu coração e desta forma proceder. Abram comigo em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Vamos observar aqui, irmãos, um detalhe muito importante. É um texto maravilhoso. Isso está ao nosso alcance. Capítulo 2, desculpe. Capítulo 2 de 1 Samuel. Então aqui, irmãos, o contexto é que Deus, o Pai, está tratando com Eli sobre os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Mas Ana já tinha ali entregado Samuel para ser instruído por Eli. Agora, veja aqui o verso 34. 1 Samuel capítulo 2, verso 34 e 35. Presta atenção, irmão. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Agora, olha o 35, irmão. Então suscitarei para mim, ou seja, vou levantar para mim. Deus, quando nos chama, quando nos levanta, é para Ele, para o serviço dEle, irmão. Presta atenção, que nós não somos de nós mesmos. Lembra lá de 2 Coríntios 5,15? E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Irmãos, como e quando que nós vamos compreender o que Deus tem no coração e na mente? Fala para mim. Como que você conhece uma pessoa? Quando ela fala. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Então, a Bíblia é o coração de Deus aberto para nós. É o falar de Deus nós temos na palavra. Então, quando Deus fala, nós podemos conhecer o que Ele tem na mente e no coração, como Paulo disse lá em Efésios capítulo 4. Não vos torneis insensatos, mas procurai conhecer, saber qual a vontade de Deus. Se você ler as Escrituras com a orientação do Espírito, você saberá o que Deus tem na mente e o que Deus tem no coração. E Ele vai habilitar pelo seu Espírito, que você já recebeu quando crê no Senhor, para cumprir tudo aquilo que antes você não conseguia cumprir, mas estando em Cristo, você é habilitado a cumprir. Isso vai trazer para o seu coração satisfação, alegria, prazer, irmão. É algo tremendo, é algo maravilhoso demais. Então percebe que é para a palavra. Uma alma purificada, tendo em vista, Pedro disse lá em 1 verso 22, tendo em vista a sequência, é o amor fraternal não fingido. O que é um amor fraternal? Amor entre irmãos. Nós seremos conhecidos pelo Senhor, não por aquilo que nós fazemos,
não por pregar a palavra, não por orar demais, não por frequentar muita comunidade, não por participar de todas as reuniões, nós nunca seremos conhecidos por isso. Qual é a maneira adequada de sermos conhecidos pelo Senhor? Amando uns aos outros. Jesus disse assim, João 13, versículo 35, nisto todos conhecerão ou saberão que sois meus discípulos. Quando? Se tiverdes amor uns pelos outros. Aquela mulher samaritana, quando creu no Senhor, qual foi a reação dela? Coração cheio de amor. O que ela fez com o amor de Cristo que estava nela? Ela foi levar para a cidade. Achei o Messias. Na realidade foi ele que foi até lá para encontrá-la, mas achei o Messias. Como André diz para Felipe, achamos, João 1,45, achamos aquele que tanto nós procurávamos, que Moisés falou na sua lei, os profetas disseram, o Messias Jesus, o Cristo, achamos. Não, ele que se revelou a ele que veio ao nosso encontro, ele que se fez carne, irmãos, e tabernaculou entre nós. Oh meu Deus, que coisa linda! Temos que louvar. Quando formos louvar o Senhor, louvarmos com prazer, com alegria, com graça em nosso coração, encher os pulmões de ar e louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Irmãos, essa deve ser a nossa adoração, deve ser o nosso louvor. E fora aqui das quatro paredes, viver uma vida de louvor, não de murmuração, uma vida de alegria, porque isso vai contagiar. Imagina essa mulher, ela não ficou preocupada quem ia gostar dela ou não, se iam falar mal dela ou não. Vamos ver o que ela diz. Abra lá em João, capítulo 4, nós estamos considerando aqui. Veja o que ela disse, irmãos. 28, versículo 29, capítulo 4, a partir do verso 28. Olha só, queridos, que coisa interessante. A palavra de Deus, ela diz assim, olha, João capítulo 4, versículo 28 até o 30. Quando a mulher deixou o seu cântaro, primeira coisa, ela não nos preocupou com o seu cântaro aqui, ela deixou o seu cântaro aos pés do Senhor Jesus. Por que ela foi com esse cântaro lá buscar água? Claro, para encher o cântaro de água e trazer, talvez um cântaro muito pesado, entende? Você se parou para pensar que, a exemplo da mulher samaritana, antes de ter um encontro com o Senhor Jesus, ela ia buscar água para quê? Para satisfazer a sua necessidade física. Mas Jesus mostrou para ela que a necessidade que ela tinha jamais seria satisfeita. Ela poderia buscar água sempre ali, mas nunca. Jesus disse assim, quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca, jamais terá sede, porque ele é a fonte das águas vivas. Então, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Irmãos, você já parou para pensar que tipo de cântaro você carrega que tem impedido de você ser uma bênção na vida de muitas pessoas? De repente pode ser um trabalho demais, de repente pode ser, não sei, você cuida muito de você, de repente tudo isso é cântaro. Você pode fazer uma lista aqui, não vou nem enumerar, mas depois pare e pense, que tipo de cântaro eu tenho trazido comigo para satisfazer as minhas necessidades? Eu me agarro a ele e não largo. Ela deixou o cântaro aos pés do Senhor e foi à cidade, porque o cântaro, ela entendeu que se levasse o cântaro pesado, demoraria muito tempo. Ela deixou aos pés de Jesus e foi falar para aqueles homens a respeito dele. Imagina a alegria que ela foi dizendo para ele. Vocês se lembram, irmãos, que lá em Lucas capítulo 5, de 9 a 11, lá está escrito que quando Jesus chamou ali alguns de seus discípulos, os pescadores, eles deixaram tudo e seguiram o Senhor. Será que nós não estamos seguindo o Senhor de uma forma inadequada?
temos tantos cântaros, temos tantas coisas que nos impedem, que nos amarram para ir levar uma mensagem para as pessoas. Olha, às vezes você sabe, eu também sei, que tem pessoas que precisam de ouvir o Evangelho, mas nós temos um cântaro na nossa casa. Meu filho não está bem. Meu marido não está legal hoje, minha mulher não está boa hoje. Hoje eu não posso, hoje eu trabalhei muito, eu estou muito cansado. Eu não consigo. Domingo de manhã, para levantar, para ouvir a palavra, muitos são assim. Ficam agarrados naquela coisa que é de 4 pés, a cama, e agarra ali. Queridos, o sofazinho, gostoso demais. Quantas pessoas ficam horas e horas naquele sofazinho, dormindo, perdendo tempo ao invés de abrir as Escrituras? São cântaros. Ela deixou aos pés do Senhor. Queridos, isso envolve aquilo que Jesus disse lá de seguir o Senhor em Lucas 9, versículo conhecido, 9:23. Quem quiser, ele não força ninguém, irmão. Ele vai respeitar o seu cântaro, ele vai respeitar as suas redes, ele vai respeitar tudo que impede. Olha, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Negar envolve também os interesses nossos em suprir as nossas necessidades. Nós queremos as nossas necessidades satisfeitas. Estão me compreendendo? Essa semana eu estava fazendo ginástica, aí de repente aconteceu uma coisa ali, eu falei, puxa vida, eu não vou fazer mais não, senão vai sair. Falei, eu volto sábado. Sábado vou estar livre de muitas coisas aqui. Chego sábado lá, mesmo problema. Falei, meu Deus do céu, misericórdia. Então, vamos rapar fora. Não dá. Cântaros. Poderia ficar em casa, ter estudado mais, mas há uma necessidade de ter-se uma boa saúde. A nossa saúde vem de Deus. Claro que precisamos ter cuidado, sim. Fazer uma boa caminhada. Quem pode fazer uma academia, faça. Mas que isso não seja um cântaro na sua vida, e nem na minha. Eu tenho que estudar muito. Às vezes estudar muito pode ser um cântaro, porque às vezes por causa de estudar muito eu deixei de fazer muitas coisas nas quais depois eu me arrependi. Deveria ter feito, porque o Senhor estava me tocando, me queimando o meu coração, e eu preciso de acabar aqui primeiro. Não, quando o Senhor chama, é agora. Obediência para depois não adianta. A obediência tem que ser, se Ele chamou, eis-me aqui, Senhor. Então, foi a cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Agora veja aqui, a forma que ela falou para aqueles homens foi impactante. A alegria do Senhor contagia as pessoas, irmãos. Muitas vezes nós não contagiamos as pessoas porque nós temos cara de quem chupou limão azedo, que não tem limão doce. Tem limão doce, mas nós optamos por chupar limão azedo. Andamos com uma azedume assim que as pessoas nem querem chegar perto de nós. Terrível isso. Então, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aqui o Larry Crabb, ele tem um livro chamado O Lugar Mais Seguro da Terra. Inclusive o nosso irmão Mateus também colocou lá de uma forma tão especial isso. Ele disse assim, Larry Crabb, ele diz assim: os discípulos, eles foram aonde? Foram buscar comida, uma necessidade mesmo da mulher samaritana. E eles foram comprar comida, alimentos para eles. Foram e voltaram. Os discípulos trouxeram quantas vidas? Nenhuma. Por quê? Porque eles foram. A mulher samaritana trouxe quantas vidas? Um monte de gente. Por quê? Porque ela deixou a sua necessidade ali e foi levar a comida, o pão da vida. Achei aquele que satisfaz as nossas necessidades. Impactou, e eles foram lá ter com ele. E Jesus ficou ali 2 dias com eles lá
ali naquela cidade. Falando dele, imagina o prazer que eles tinham. Eu creio que muitas vidas, por causa daquela mulher, foram alcançados. Irmãos, nós às vezes nem convidamos as pessoas para ouvir a palavra. Quando a gente quer convidar alguém para um aniversário nosso, pessoal, dia 29 agora, de abril, vai ser meu aniversário, quero todo mundo lá em casa. Se não for, olha lá, hein? Vocês são meus irmãos, meus amigos, eu quero todo mundo lá em casa. Não falta, gente. Você quer que eu te ligue depois que eu te lembro? Agora imagine eu convidando uma pessoa para ouvir a palavra. Ô irmão, vamos lá, aparece lá na comunidade, vamos ouvir uma palestra lá. Eu falei para uma mocinha essa semana, vamos lá na comunidade ouvir a palavra? Eu sou muito nova ainda, né? Tem que curtir mais a vida. E eu nem insisti mais. Percebe? Nós somos assim. Para uma festa, quando alguém nos convida, opa, vamos lá. Mas, queridos, vamos participar de uma festa espiritual, como Jesus convidou aqueles lá de Mateus capítulo 22. Abram comigo, por favor. 22. Olha que texto precioso aqui, irmãos. Muito interessante. Mateus 22. Diz assim, aqui, parábolas da bodas. Olha o versículo 1, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim, Mateus 22, 1. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Ele está falando de realidades espirituais, usando uma parábola para falar de realidades espirituais. Então ele está revelando aqui o coração do povo. Versículo 3. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Porque quando envolve Deus, Jesus, Espírito, Palavra, as pessoas não querem. Não querem. Versículo 4. Enviou, olha, ele é insistente, o nosso Senhor. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, olha só, os meus bois e cevados, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Essa palavra tudo está pronto, ela significa tetelestai, aquela mesma palavra que Jesus disse na cruz: está consumado, está tudo pronto. Se está tudo pronto, vinde para as bodas. Que convite, irmãos! Como que alguém em sã consciência, uma mente lúcida, pode rejeitar isso? Mas rejeita. E aí, olha o versículo 5. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Aqui a lição é a seguinte: os negócios nossos estão acima dos de Deus, dos interesses de Deus. Os nossos interesses são maiores do que os interesses de Deus, irmãos. Que coisa! Agora você imagina esse povo que rejeita. Claro que o Senhor fica com o coração sangrando, porque no dia do juízo, Tiago vai dizer que é sem misericórdia. Ele não vai poder fazer mais nada. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está condenado. João 3, verso 18. Se já está condenado, só receber a sentença agora. Normalmente, quando algum criminoso comete, lá nos Estados Unidos, nem estou falando de Brasil mais, de ceifar a vida de uma pessoa, ele é condenado, ele vai receber uma sentença, ou de uma condenação perpétua, ou de pena de morte. Então, não tem como voltar atrás. Vocês se lembram daquele que foram fazer tráfico lá na Indonésia? Acho que é na Indonésia, aquele Marcos, que a Dilma Rousseff era presidente da República, intercedeu, não teve jeito. Colocaram ele lá no muro e fuzilaram. Assim também, irmão,
vai ser no dia do juízo. A graça foi derramada, ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens, educando-nos, etc. tal. Vocês conhecem lá. Mas no dia do juízo, não. Quem nele crê não é condenado ou julgado. O que não crê já está, então vai receber a sentença. E qual é a sentença, irmãos? Apartai-vos, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não vai ter mais jeito. Talvez muitos vão bater na cabeça: que louco que eu fui, eu estou perdido. É eternidade. Aqui a tua vida passa rápido. Logo, logo você vai abotoar o caixão em envelope de madeira e vai para a sepultura. E depois? Imagina você ouvindo naquele grande dia: esse dia vai chegar para mim e para você. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora, se você creu, irmão, no Senhor, Jesus disse assim, João 5:24, em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Nós estamos nos lugares celestiais em Cristo, assentados, já estamos lá pela fé. Vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, já está lá, irmão. Ah, queridos, essa mulher samaritana tem tantas lições para nos mostrar, para nos ensinar, queridos. Então nós podemos considerar aquela mulher como a primeira mulher evangelista. Mas essa semana você pregou para quantas pessoas? Quantas pessoas ouviu falar de Jesus dos teus lábios? Não é vergonha para nós, irmãos? Às vezes nós nos reunimos com os nossos amigos que são ímpios, nós sabemos que eles, se não crer, vai para o inferno, e nós nos calamos. Sabe como é que Ezequiel vai tratar isso? Ele vai dizer o seguinte: vocês querem ler ou vocês querem que eu cito aqui? Vamos lá ler? Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Vamos ler alguns versículos que são bem interessantes, que traz despertamento espiritual para nós. 33, a partir do versículo 8. Olha aqui, irmãos, nós temos responsabilidades. Ezequiel 33, verso 8. Então o profeta vai dizer o seguinte: isso aqui é a nossa obrigação como filho de Deus, esse é o nosso serviço. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares. Olha, aqui eu quero que você entenda, às vezes a gente lê e às vezes eu penso que todos estão compreendendo assim, como o Espírito quer que a gente compreenda. Aqui no versículo 8, no começo ele diz assim: se eu disser ao perverso, como é que Deus vai dizer ao perverso? Através de nós, vai usar os teus lábios, os meus lábios. Então, se eu disser ao perverso, então você é boca de Deus, irmão. Você é boca de Deus para falar dele. Ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu mau caminho, morrerás perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. E aí, será que nós vamos ter a nossa consciência despertada igual teve aquele rico, da parábola do rico e do mendigo, lá no inferno? Ó pai Abraão, manda Lázaro na casa de meus pais, que eu tenho 5 irmãos que não vêm. Meu amigo, aí é tarde. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Palavra. Agora o 9. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que ele se converta, ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Percebe aqui, irmãos, que nós temos missão. Todo aquele que foi salvo pelo Evangelho é um evangelista. Todos os dias a gente tem aquele discurso assim, né? Bom, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ganhar o meu pão. Não, irmãos, filho de Deus não vai trabalhar para ganhar o seu pão. O teu pão já está ganho. Você vai trabalhar para repartir o teu pão, que é Cristo. Quando fala lá, o pão nosso que a dia nos dá hoje, não é o pão
físico, material, mas é o pão da vida. Por que você sabe disso? Porque senão não faria sentido Jesus dizer lá em Mateus capítulo 6, não vos preocupeis, não vos inquieteis, não fiquem ansiosos pelo que haveis de comer, beber e vestir. A palavra fala no Salmo 37, verso 19, com relação às nossas necessidades, que nós não seremos envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Então a nossa responsabilidade, irmãos, é anunciar Cristo e a cruz, anunciar o seu reino e buscar primeiro o seu reino, porque o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que o Espírito pede para nós buscar lá em Mateus 6,33? Antes, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu já ouvi muitas pessoas dizer o seguinte, e tudo vai ser acrescentado para você. Não, é comida, bebida e vestimenta. Leia o contexto, você vai entender isto. Às vezes pessoas falam textos fora do contexto para usar de pretexto, para ter uma vida próspera, para enganar o povo. Não é por aí, irmãos. Filho de Deus é uma bênção, mas fomos chamados para recebermos vida. Agora, queridos, eu vou ler com vocês mais 2 textos e vou encerrar. Aquela mulher samaritana deixou ali o cântaro e foi para a cidade. Então, o que ela tinha que embaraçava a sua vida? No sentido de ir fazer a obra. O embaraço dela era o cântaro. A palavra fala em Hebreus, deixa eu ler para vocês aqui, 12, versículo 2, uma palavra muito interessante. Eu vou ler aqui, diz assim, olha, 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso. Aquele cântaro pesava muito para ela. O que tem pesado na sua vida, que está te embaraçando você a realizar aquilo para o qual você foi chamado? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora, irmãos, tem um texto aqui, deixa eu lembrar, 2 Samuel, capítulo 22, eu vou ler para vocês e nós vamos encerrar. São algumas coisas que, de fato, ficam embaraçando o nosso caminho. 2 Samuel 22, versículo 33. Um texto maravilhoso, precioso, um texto lindo. 22, versículo 33, que diz assim, olha que coisa linda. 2 Samuel 22, 33. Deus é a minha fortaleza, aleluia, e a minha força. Ele é a minha fortaleza, a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. E o que mais? Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Ontem um jovem, ele está aqui hoje, veio perguntar para mim o seguinte: é possível nós sermos fortes? É possível nós sermos bem fortes mesmo? Claro que é possível. Deus pode tornar uma pessoa muito forte no Senhor, forte para ir e proclamar a Cristo crucificado. Então, irmãos, leia mais a respeito dessa mulherzinha samaritana. Tem muitas lições ali incutidas. Poderia falar aqui muito mais tempo, mas nosso tempo já se esgotou e nós vamos encerrar aqui, irmãos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, que alegria poder falar abertamente de Cristo e a obra consumada no Calvário. Muito obrigado pelo exemplo desta mulher samaritana, que era rejeitada por todos, desprezada por todos, mas não foi rejeitada pelo Senhor. O Senhor a acolheu e colocou nela uma missão, Pai, de evangelista, de missionária. E a empolgação dela, aquele amor que queimava em seu coração, fez com que
muitas vidas se chegassem aos pés do Senhor. Então, graças te damos que nós venhamos aprender mais a respeito dela e colocar isso em prática em nossas vidas, porque muitas vidas estão perecendo sem a pessoa de Cristo. Obrigado por esse tempo, Pai. Frutifique a Tua palavra. E em Cristo nós oramos. Amém.